Bom, gente, retomando a aula, né? A gente vai falar um pouquinho agora de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né? Ou simplesmente Hegel, um autor fundamental para a filosofia, né? Fundamental, tem alguns pressupostos aí, alguns estudos que vão ser fundamentais para a sociologia, posteriormente, né? Com o nascimento da sociologia, para teoria política, é um autor que tem uma repercussão enorme, né? Tal qual o Kant mesmo. São autores fundamentais assim na modernidade, tá? São autores fundamentais do período moderno ou da modernidade. E não são autores fáceis, de forma alguma. Hoje a gente vai apresentar o autor, né? Algumas ideias e de forma superficial, para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? E se encontrar no vestibular, para vocês conseguirem realizar também alguma questão e identificarem assim, o pensamento do autor de uma forma mesmo que de uma forma superficial, né? Identificarem o pensamento do autor, o pensamento filosófico do autor, né? Hegel vai influenciar diretamente a geração dos jovens hegelianos, né? A qual Marx faz parte, né? Depois Engels, enfim, é um autor que tem uma repercussão enorme mesmo, e tantos outros, né? Feuerbach e tantos outros. Quer dizer, é importante lermos esses autores, né? E não é um autor de uma facilidade, não, é um autor complexo, é um autor difícil, né? Também influencia na política, na teoria política, uma série de pensadores, né? Também ali inseridos no liberalismo político, tal qual Kant, mas numa pegada diferente, principalmente os comunitaristas, né? Como Honneth, Charles Taylor, né? Quer dizer, tem uma repercussão enorme até os dias atuais, né? Até a intelectualidade dos dias atuais, isso sem dúvida. Mas hoje a gente não vai ver o aspecto político de Hegel, né? A gente não vai ver o aspecto sociológico de Hegel. A gente vai ver um aspecto muito mais filosófico e do método dialético, que é importante vocês entenderem o método dialético, e que não é fácil também, como muitas pessoas buscam propor, né? O Hegel foi um crítico do iluminismo, foi um crítico das revoluções burguesas, né? Estava preocupado com as desigualdades ali dessa nova civilização burguesa, estava preocupado com as desigualdades do Estado burguês, né? Propôs uma reformulação do Estado burguês, né? É, seguindo ali o Estado Democrático de Direito, enfim, é um autor crítico também de sua época, né? E a gente vai compreender um pouco sobre ele na aula de hoje. Bom, Hegel vive ele entre o século XVIII e XIX, né? Nasce no final, na segunda metade do século XVIII, perdão, e morre na primeira metade do século XIX. A gente vai, nesse slide, identificar o que significa espírito do tempo em Hegel, né? O Zeitgeist, ou o que significa a filosofia da história que propõe Hegel em Fenomenologia do Espírito, que é uma obra importante de Hegel, né? É uma espécie de filosofia da história. A importância da filosofia de Hegel é o espírito como única substância, o que, o que supõe, assim, que a história seja espaço de realização e liberdade humana a partir da progressão do espírito. Todas essas palavras que eu grifei são palavras caras e importantes a Hegel. Tá? Progressão do espírito, realização e liberdade humana, única substância é o espírito. Né? Hegel percebe que a história apresenta um sentido, um significado específico para a evolução do espírito. Espírito do tempo é o Zeitgeist. Vamos lá. Para Hegel, a consciência humana
que a gente pode dizer o espírito humano, né? Espírito não no sentido religioso, viu, gente? Espírito no sentido intelectual, de progressão da consciência humana, ela é absoluta, no sentido de que ela é única, ela é absoluta. Esse espírito humano, essa forma de consciência humana, ela contempla uma única substância, tá? Ela é absoluta e ela progride no decorrer da história. É o tal é o que eu quis dizer por progressão do espírito. Ela progride no decorrer da história. Então, para Hegel faz muito sentido estabelecermos uma colocação aqui. É a progressão do espírito e do intelecto, né, que dá sentido à história social e humana, tá? E que, a partir daí, as pessoas vivem a sua vida material. Mas antes, é necessário pensarmos em Hegel e nessa progressão do espírito como o espírito que norteia a vida humana. É o espírito capaz de realizar a progressão, né, da história, tá? Então, a história, ela se desenvolve, é a ideia de filosofia da história, ela se desenvolve a partir do desenvolvimento da intelectualidade, da consciência e do espírito, né? Hegel percebe que a história apresenta um sentido. O que quer dizer por sentido? Quer dizer que ela caminha numa direção, tá? Numa progressão, a partir do desenvolvimento do intelecto, tá? A partir da evolução do espírito, da evolução da consciência. Isso, a gente pode fazer uma síntese, né? Que essa evolução da consciência, né, que vai se desenvolvendo e que, digamos assim, em determinada época, ela está, ela se desenvolve, mas num determinado momento, numa determinada época, ela está lá, né, colocada, se desenvolvendo, mas ela está lá. Essa ideia significa espírito do tempo, né? Cada pessoa, cada vida, cada intelectualidade é produto desse espírito do tempo, dessa progressão do espírito como única substância, né? Que dá sentido à história, tá? Espírito do tempo, então, é o que marca aí as capacidades intelectuais, sociais, individuais, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo, cada sociedade é produto do espírito do tempo, é uma consequência lógica do espírito do tempo de Hegel, né? A partir dessa ideia de progressão do espírito, né? De espírito, consciência, intelectualidade como única substância que dá sentido à história, tá? É por aí. E vocês entenderem isso, né, já fico satisfeito. Quer dizer, para Hegel, cada pessoa, cada ação humana, cada materialidade aqui que a gente que é material, que é vívida, cada coisa cada coisa nesse sentido é produto do espírito do tempo, né? Quer dizer, é produto desse desenvolvimento, dessa progressão do espírito, desse desenvolvimento do espírito, tá? É produto, então, do sentido que a história, do sentido que a história se estabelece, do sentido que a história se desenvolve a partir da noção de progressão do espírito, né? Porque a história em si, ela tem um sentido em Hegel. Quem dá sentido a ela é justamente a evolução do espírito, né? E cada pessoa é filha, é produto do espírito do tempo, do Zeitgeist, tá? Então, é isso. A gente falou da filosofia da história de Hegel de uma forma superficial, claro, mas é importante vocês entenderem a importância do autor na fenomenologia do espírito e nessa ideia de progressão progressão do espírito, né, norteando a progressão da história, né?
e cada pessoa é produto ou filha do espírito do tempo, né? Zeitgeist, significa espírito do tempo. É importante vocês identificarem isso em Hegel. E agora a gente vai no método dialético, tá? Método dialético. O método dialético é como se fosse uma lupa, né? Pela qual a gente enxerga o mundo. O Hegel enxerga o mundo através do método dialético, tá? O Marx também, mas o método dialético marxista, o marxiano de Marx, é diferente, é bem diferente, tá? Mas ele está influenciado por Hegel. O método dialético de Hegel é diferente, tá? Porque tem a ver com a progressão do espírito, tem a ver com o que eu falei no slide passado. Em Marx, vocês vão ver em sociologia, no próximo módulo, tem a ver com lutas de classe, tem a ver com vida material, tá? Primeiramente, método dialético hegeliano. Hegel não inventa o método dialético. O método dialético existe desde a da antiguidade clássica, desde a filosofia grega clássica. Ele não inventa o método dialético, né? A dialética, a gente estuda na escola, tal, o professor gosta de montar os esqueminhas. Isso faz sentido em certo até certa medida, né? A gente pensa dialética a partir desse esquema, tá? De um esquema que quase é sinônimo de progressão. Igual eu falei, progressão do espírito, né? Agora a gente vai pensar da dialética da progressão, né? É, tese, uma tese se choca com uma antítese que forma uma síntese. Aqui, ó, primeiro triângulo aqui de baixo. Pera aí. Primeiro triângulo aqui de baixo. Uma tese se choca com uma antítese que forma uma síntese, né? Aí depois a síntese vai se tornar uma tese que vai se chocar com a antítese e que forma uma síntese, né? E a partir daí e por aí vai, né? A síntese de novo vai se desenvolver como uma tese, se chocando com uma antítese e formando outra síntese e por aí vai. Isso é como a gente aprende na escola dialética, né? Que faz sentido até certa medida, mas dialética é mais que essa progressão de tese, antítese, que forma uma síntese, né? De A, B, que forma C. A, B, que forma C, né? C se torna A de novo, B que se torna C. É mais do que isso, né? Vamos lá. O Hegel está influenciado, e muito influenciado, vamos dizer assim, por uma por um por um por uma frase de Spinoza, né, do filósofo Spinoza, filósofo renascentista, e diz: toda determinação é uma negação. Isso é fundamental para o método dialético. Todo fenômeno que se estabelece, ele nega o fenômeno anterior. Isso está também naquele esquema que eu mostrei para vocês ali. Ele é uma negação. Toda determinação é uma negação. Isso é fundamental no método dialético de Hegel e é fundamental também no método dialético de Marx. Tá? Todo fenômeno que aparece, ele aparece como resposta, como negação a algo anterior. Quanto a isso, de boa. Agora, isso é uma questão importante para a gente perceber na dialética. A dialética não é só a junção de coisas diferentes, né? Tese, antítese, uma síntese. O conteúdo das coisas em si é dialético, é contraditório. Dialética não significa apenas progressão, tese, antítese e síntese. Significa conflito na própria natureza das coisas. Todo fenômeno possui uma origem imanente das diferenças, lógica interior objetiva da evolução e conflitos entre as diferentes polaridades, por exemplo, polo negativo e positivo na força física. O que eu estou querendo dizer? Que dialética não é apenas coisas distintas que se chocam e formam uma nova coisa.
as coisas distintas, elas, na natureza delas, também são dialéticas e também são contraditórias, tá? Então, a lógica interior dos objetos, dos fenômenos, eles apresentam uma relação dialética no sentido que eles são conflituosos, eles têm polos distintos, tá? Essas coisas possuem polos distintos. Na natureza, a vida e a morte, tá? Igual eu coloquei aqui, polo negativo e polo positivo na força física, tá? O fenômeno, a aparência fenomênica e o conteúdo fenomênico das coisas, eles apresentam em si, neles mesmos, conteúdos contraditórios, dialéticas, tá? Origem imanente das diferenças, quer dizer, não é só o choque de coisas diferentes, mas a própria coisa possui uma forma conflituosa, uma forma natural conflituosa. Isso é dialética, tá? É conflito. Conflito da própria natureza das coisas. À luz do método dialético, o que faz progredir um conjunto dado de fenômenos, ou seja, aquela progressão, pode ser pensado como tese, antítese, síntese, a progressão dos fenômenos é o próprio conteúdo desse conjunto, a dialética que existe nele, que o coloca em movimento. Então, além de choque de coisas diferentes, o que coloca o conteúdo e os fenômenos em movimento na dialética é a própria dialética que existe dentro dos fenômenos. É a própria diferença, são os próprios conflitos, ou a origem imanente das diferenças que colocam esses conteúdos em movimento, tá? E aí vocês podem pensar na dialética dessa forma também, como tese, antítese, síntese, tá? Mas isso é uma redução da complexidade da dialética, né? Pensem que a dialética, além de progressão, essa progressão tese, antítese, síntese, que forma uma tese, antítese, síntese, a dialética, na verdade, é conflito. O próprio conflito a coloca em movimento, tá? Porque as coisas em si, a natureza das coisas, elas têm conjuntos ali que formam essa natureza, elas possuem conjuntos conflituosos, conjuntos dialéticos, tá? Pensem na natureza, a existência de uma vida e de uma morte. O fenômeno vida, fenômeno morte. Quer dizer, na verdade, é uma unidade, né? Para não complicar aqui, é uma unidade, mas são duas aparições aí antagônicas, a vida e a morte. Duas manifestações antagônicas. Essa é a ideia central de Hegel, que, beleza, dialética pode ser progressão, como esse quadro, né? Mas, além de tese, antítese e síntese, a própria natureza das coisas é dialética, tá? E essa dialética, na verdade, esses conflitos, polos distintos, né, na física, polo negativo e positivo, né? Esses conflitos de pares opostos mesmo, que estão na natureza das coisas, constituem uma unidade, tá? Então, pro cara que pensa dialética, esses polos distintos, na verdade, eles são contraditórios, aparentemente contraditórios, mas na verdade eles constituem uma unidade orgânica. É isso que coloca o fenômeno, os dados, as coisas em movimento. Essa dialética que existe em si, essa dialética que existe na própria natureza das coisas, aparentemente contraditória, mas na verdade constitui uma unidade, tá? Essa é a ideia, porque todo fenômeno, todas as coisas, elas possuem em si, interiormente, uma natureza conflituosa, tá? Aparentemente contraditória, mas muito além, né, de uma contradição, constitui uma unidade orgânica, tá? Colocando o próprio conteúdo em movimento a partir dessa dialética, tá? Então, a dialética vai além desse esquema de progressão. A dialética é conflito, tá? É conflito, e esse conflito, a natureza das diferenças que existe dentro das coisas, dos fenômenos, que coloca
que o coloca em movimento, né? A natureza dialética dos fenômenos, das coisas, que o coloca em movimento. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tenta esclarecer, tá? E é isso. Um abraço.